Olá, pode entrar, senta aqui comigo. E hoje quero conversar com você sobre uma coisa que talvez esteja mais perto da felicidade do que muita gente imagina. Não é dinheiro, não é sorte, não é uma vida sem problemas. É a maneira como algumas pessoas escolhem atravessar os problemas. E eu pensei nisso depois de uma conversa muito simples que eu tive com a minha irmã no último sábado. Ela estava me contando sobre uma nova vizinha. E essa mulher tinha passado por muitas situações difíceis, no lugar onde ela morava antes. E problemas com vizinhos, conflitos, momentos desagradáveis. Mas houve uma coisa muito curiosa. Ela não contava aquelas histórias como quem ainda estava presa nelas. Ela lembrava, sorria e no final de quase todo episódio dizia uma frase muito simples: mas eu sou feliz. E aquilo ficou ecoando dentro de mim, porque ela não dizia eu fui feliz, nem dizia quando isso passar eu vou ser feliz. Ela dizia no presente, mas eu sou feliz. Parece uma frase pequena, mas talvez ela revele uma escolha enorme. Porque todos nós conhecemos pessoas que transformam qualquer pequeno problema em um grande drama. E também conhecemos aquelas que passaram por dores enormes e continuam leves. E não porque sofreram menos, mas porque decidiram não morar para sempre dentro da dor. Porque a vida não é leve para ninguém. Cada pessoa carrega assim batalhas que muitas vezes nem parecem. Perdas, doenças, decepções, medos, solidão, mudanças inesperadas. Então não existe uma vida completamente protegida das experiências. Mas existe uma diferença enorme entre viver uma situação difícil e permitir que ela defina quem você é. Então aquela senhora poderia ter dito, minha vida foi um desastre. Mas ela preferia terminar dizendo, mas eu sou feliz. Você percebe a diferença? Ela não estava negando o sofrimento. Ela estava lembrando a si mesma de que era maior do que ele. E às vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós vivemos 100 coisas boas e uma ruim. E no fim do dia, só conseguimos enxergar a ruim. Porque o nosso cérebro ele faz isso com uma facilidade. Por quê? Porque ele foi preparado para perceber ameaças. E isso é uma forma de proteção. Mas aquilo que protege também pode aprisionar. Quando passa a dirigir todos os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos conscientemente lembrar o cérebro de que existe muito mais acontecendo ao nosso redor. E ser alegre, então, não significa viver rindo o tempo inteiro. E também não significa fingir que está tudo bem. Alegria não é maquiagem emocional. É uma forma de continuar caminhando sem entregar a direção da própria vida para o sofrimento. E eu gosto de pensar que algumas pessoas carregam uma espécie de luz silenciosa. Você conversa 5 minutos com ela e sai um pouco mais leve. Elas não resolveram seus problemas, não. Mas também não espalham aquele peso, para todo mundo. Elas distribuem esperança. E talvez essa seja uma das maiores formas de generosidade que existem. Então, quando alguém alegre entra no ambiente, parece que algo muda. Não porque a realidade mudou, mas porque nossa maneira de olhar para ela começa a mudar também. Então, a leveza é contagiante, assim como o desânimo também pode ser. Por isso vale a pena perguntar, que atmosfera eu costumo deixar quando eu saio de um lugar?
as pessoas respiram mais leve ou mais pesado. Olha que história, né? Que aquela vizinha talvez nunca imagine que ensinou tanta coisa apenas repetindo uma única frase. Mas eu sou feliz. Ela não estava dizendo que sua vida era perfeita. Ela estava dizendo que não permitiria que as circunstâncias escolhessem sua identidade. E isso é muito diferente. Talvez hoje você esteja vivendo um momento realmente difícil. E se for assim, eu não quero dizer que basta pensar positivo. Não é isso, não. A vida não funciona assim. Mas eu quero deixar uma pergunta que, mesmo dentro dessa dificuldade, existe alguma pequena alegria que continua viva? Uma conversa com um amigo, um café, um abraço, o céu no fim da tarde, uma lembrança boa. Porque muitas vezes é justamente essa pequena alegria que nos ajuda a atravessar os dias mais difíceis. E eu acredito que a forma como nós alimentamos nossos pensamentos influencia muito a maneira como nós sentimos, como percebemos e como respondemos ao mundo. Se escolho a tristeza, o mundo vai ficar sempre escuro. Mas quando eu escolho cultivar gratidão, esperança, leveza, nós não apagamos os problemas, mas mudamos a pessoa que enfrenta esses problemas. E isso pode mudar todo o caminho. Então, se algum dia você encontrar alguém que termina suas histórias dizendo "eu sou feliz", pare um instante. Talvez essa pessoa esteja mostrando um caminho que vale a pena aprender. Não porque a vida dela seja mais fácil, mas porque essa pessoa descobriu que a alegria pode caminhar ao lado da dor. E quando isso acontece, a dor deixa de mandar em tudo. Obrigada por ter sentado mais um dia aqui comigo. A porta continua aberta. Até o próximo encontro. Um abraço.